Olá, meus caros, aqui é o Taper 60 de volta ao quadro Heróis da Ação, agora comentando os filmes da filmografia do ator belga Jean-Claude Van Damme. Chegamos aqui num filme de 1992, que é o filme mais caro da carreira do belga, que é Soldado Universal, Universal Soldier, que é um filme de ação e ficção científica militar de 92, dirigido por Roland Emmerich, o mesmo de Independence Day, que eu não vi até hoje e nunca vou ver. Produzido por Alan Shapiro, Craig Baumgarten e Joe B. Michaels, e escrito por Richard Rusten, Christopher Letch e Dean Devlin. Aí temos spoilers aqui que eu não vou ressaltar aqui. Soldado Universal foi lançado pela TriStar Pictures em 10 de julho de 1992. O filme recebeu críticas negativas e arrecadou 120 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de 23 milhões de dólares. A produção deu origem a uma série de filmes. A sequência cinematográfica Soldado Universal Retorno, que é um filme bom também, que eu vou falar dele. A sequência alternativa Soldado Universal Regeneração, aí começou a apodrecer. O filme independente Soldado Universal Dia do Juízo Final, uma bosta também. E 2 filmes lançados diretamente para a TV: Soldado Universal 2, Irmãos de Armas, e Soldado Universal 3, Negócios Inacabados. Puta, olha isso aqui. Foi a primeira colaboração cinematográfica entre Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren na série. Dolph Lundgren é o ator de Rock 4 e de vários filmes de ação na época dos anos 80, como Red Scorpion, O Justiceiro de 89. Todos esses filmes eu vou comentar aqui no canal ainda. Que mais tarde trabalharam juntos em Os Mercenários 2, né, The Expendables 2, também não gostei. E Água Negra, o filme chamado Água Negra também é bem fraco, além de suas dublagens em Minions, A Origem de Gru, nunca vi, também nunca vou ver. Bom, é aqui, né, algumas informações básicas do filme. Eu já ressaltei que esse filme ele teve uma recepção negativa, embora seja o filme mais caro da história do Jean-Claude Van Damme, né, da carreira dele, da filmografia dele, na verdade. O Van Damme ele começou a trabalhar com grandes estúdios, né, por conta da fama que ele obteve lá com o artista marcial. Enfim, quando se falava em filmes de ação, era o Van Damme, não adianta. Embora o Dolph Lundgren, ele também fez a sua carreira ali, ele fez o sucesso, na verdade. Ele fez a sua carreira também, né, em Rock 4 e até mesmo em outros filmes. O He-Man, né, olha, não posso esquecer de citar o He-Man, que é um filme também muito bom, Mestres do Universo. Adaptado, né, obviamente, do desenho He-Man, tá? Enfim. Mas o filme do He-Man era da Canon Group. E aí o Dolph Lundgren passou a trabalhar também com outros estúdios, mas quando se fala em filme de ação, era o Van Damme que dominava ali. Ele era o mais famoso. E não tinha um outro ator, né, assim, por exemplo, que pudesse interpretar o mocinho, viver o mocinho no nível do Jean-Claude Van Damme. Aqui temos o Dolph Lundgren. E o Dolph Lundgren, no Rock 4, ele faz o Ivan Drago. E o Ivan Drago é um papel de vilão, né? Depois a gente viu o Dolph Lundgren em alguns filmes onde ele estrela o papel como mocinho, policial, né, que estava lá desvendando o crime, algumas coisas assim, em alguns casos, né? Enfim. Mas aqui a gente vê novamente o retorno do Dolph como vilão. Retorno do Dolph Lundgren como vilão. E ele faz um vilão muito foda aqui, cara. Eu vou só dizer o nome dele do vilão, que é o Sargento Andrew Scott. Enquanto o personagem do Jean-Claude é o soldado. Esqueci o nome dele, cara. Enfim, Luc Devereaux. Lembrei, Luc Devereaux. Tá vendo? Não tô nem lendo aqui, mas eu lembrei. Luc Devereaux. Às vezes dá um branco aqui, é foda. Luc Devereaux e o Sargento Andrew Scott. E é claro que um filme do porte de Soldado Universal, a gente quer ver esses dois ícones da ação, que o Dolph ele não deixa de ser um ícone, embora ele não tenha a mesma fama que o Jean-Claude. A gente espera ver um filme desse, os dois se matando na porrada ali, né? E eu acho que foi um dos crossovers, né? Contando o crossover Fred vs Jason, que se deu lá no Novo Milênio, foi um dos crossovers meu que eu mais gostei, viu? Olha, eu mais gostei. E esse crossover foi nos anos 90, tá? Nos anos 90. Então a gente teve aqui Van Damme contra Dolph Lundgren, sabe? Você vê isso no cinema na época. Hoje é claro que hoje, dependendo, né, acho que do tanto que o Van Damme fez filmes ao lado do Dolph Lundgren, filmes ruins, medianos, até bostas, isso já não pode ser que não funcione mais, cara. Mas se você assistir o Soldado Universal,
E voltando à época dos anos 90, os crossovers, né, entre os heróis da ação, pô, ele é do caralho. E pra mim, funciona até hoje. Mas isso aí eu vou falar mais depois, na avaliação que eu vou deixar dele aqui. Então, quando você vê dois ícones da ação que fizeram por merecer a popularidade que ambos conquistaram, né, no cinema norte-americano, isso é gratificante. É muito foda esse filme. Eu lembro que quando eu comecei a acompanhar um pouco do Soldado Universal, foi em entrevistas que o Jean-Claude Van Damme ele deu para a revista 7 Cinema e Vídeo, né? Ele falava ali, ó, eu tô com um projeto agora, se chama Soldado Universal, e outra coisa é que é bem interessante ressaltar aqui, na MTV, na época, na Music Television, MTV Brasil, tinha um programa chamado Cine MTV, que era apresentado pela Marina Persson. E a Marina Persson, né, como eu era muito fã do Van Damme na época, eu ficava antenado ali para ver quais eram as novidades. E todo sábado tinha o Cine MTV. Aí depois eu comecei a ver, né, que o Jean-Claude Van Damme ele iria atuar ao lado do Dolph Lundgren, né? E assim como a Marina Persson na época também mostrou algumas cenas do filme Duplo Impacto, que eu já analisei aqui no quadro Heróis da Ação. E outra coisa também que eu acho do caralho desse filme, ele tem uma trilha sonora muito impactante, que é composta, né, pela banda Body Count, uma banda de metal com rap, crossover, né, de metal com rap, que é liderada pelo Ice-T. Muito foda a banda, e o tema é Body Counts in the House, traduzido aqui, contagem de corpos na casa. O clipe também é muito foda e ajudou muito no marketing do filme, né? Soldado Universal e tudo mais. O clipe mostra algumas cenas de luta entre o Van Damme e o Dolph Lundgren, né? Que já não é spoiler, todo mundo sabe, cara. Qualquer um que vai ver esse filme aí com aquela pegada lá dos anos 90, levando em conta a popularidade que o Jean-Claude e o Dolph eles conquistaram na época, sabe que eles vão se enfrentar ali e vão sair na porrada. Enfim, aí o filme tem uma história muito simples. O Jean-Claude Van Damme ele faz o Luc Devereaux. Ele é um cara, um soldado, né? Enfim, né? Um soldado da guerra ali, que ele simplesmente acaba não concordando com as ações um tanto quanto insanas por parte do personagem do Dolph, né? Que é o Andrew Scott. E quando o Andrew Scott começa a passar dos limites, o personagem Jean-Claude, que é o Luke, ele se rebela contra o Dolph Lundgren. Não vou dizer aqui sobre quais circunstâncias isso acontece. E quando ele se revela, ambos, né, de uma forma que eu não vou revelar aqui, eles são mortos ali na guerra, né, no Vietnã. Então no Vietnã, né? O filme começa, os créditos iniciais do filme, Vietnã ali. E são mortos ali. Aí depois eles retornam, né, eles voltam à vida, são ressuscitados com máquinas de combate. Então essas máquinas de combate é um projeto chamado Soldado Universal, que ele simplesmente amplifica a unidade de elite lá nos Estados Unidos, né? Ou seja, missões em que a polícia, essa unidade de elite acabam não tendo condições de realizar, né, como aprender criminosos e tudo mais, os soldados universais aprimorados, eles têm essas condições, tá? Condições físicas e até mesmo técnicas, condições, né, por conta da experiência de combate deles. Outra coisa que eu acho bem interessante nesse filme é que esse filme Soldado Universal, ele também é um filme que revelou novos talentos, porque tem alguns rostos ali bem conhecidos, que nem, por exemplo, um negão ali, porte bruto pra caramba. Esse negão, né, ele participaria de um outro filme ao lado do Dolph Lundgren, que também é muito bom, chamado Homem de Guerra, né, Man of War, que eu também vou comentar aqui mais pra frente no canal, futuramente, na verdade. Enfim. E esse negão também participou, né, esse Brutamontes ali, de um clipe daquela banda de reggae, cara, Sublimes. Quem é fã de Sublime aí, na época do ska, reggaezinho aí, acho que lembra desse personagem ali, que também integrou. Então, é um negão que, né, um negão bruto ali, porte, Brutamontes ali, que foi uma forma dele se destacar, né, no Soldado Universal e também em outras produções, revelando novos talentos, né, os filmes de ação revelavam novos talentos, isso que é muito interessante. Outra coisa aqui também que eu quero ressaltar é que filmes de guerra, filmes de matança, a gente já via lá desde o Platoon, né? Enfim, Oliver Stone, né? Platoon é do Oliver Stone. E também mas tem um filme de guerra que é muito bom, inclusive futuramente o Dolph, ele protagonizaria um papel, né, ao lado do mesmo ator que protagonizou o papel ao lado de um filme de guerra chamado Pecados de Guerra, né, estrelado pelo Michael J. Fox e o Sean Penn, que também é outro filme muito bom,
que eu vou trazer aqui para o canal, tá? Enfim. E aí, falando aqui do Soldado Universal, filme de guerra. Aí esses soldados, né, eles são ressuscitados, mas quando eles são ressuscitados, eles começam a carregar memórias de sua vida passada. Então, tanto o personagem do Jean-Claude como do Dolph Lundgren, eles começam a carregar lembranças do passado. E essas lembranças vão fazer com que ambos, ainda mais o personagem do Jean-Claude, que ele é o mocinho, o herói, ele volte às suas origens. Então, o que significa? Né? Mais um spoiler do filme de leve, o personagem do Jean-Claude, que é o Luc Devereaux, ele só quer voltar para casa onde ele mora com seus pais, né, numa fazenda, tá? Ele é fazendeiro, o personagem do Luke. Enquanto o personagem do Andrew Scott, o personagem do Dolph, ele só quer saber de voltar a ser aquele sargento casca grossa e insano, e tem algumas cenas desse filme que são realmente muito insanas. Quando o personagem do Dolph, ele está num supermercado, ele começa a disparar contra praticamente que, não que ele vê, né, mas praticamente que ele acha que deve se fuder ali, né? E até a polícia mesmo não consegue prendê-lo. E aí vocês perguntam, pô, e aí, a treta do Jean-Claude e o Duff é algo que se tornou datado e algo que até hoje deve ser lembrado. Até hoje, a treta dos dois, ambos os heróis da ação, é algo que deve ser resgatado e muito bem lembrado, cara. Enfim, não se tornou datado. Porque o momento do fight, né? O momento da porrada mesmo dos dois ali é muito foda, muito foda. Então não é uma luta que o Jean-Claude vai vencer, mas que ele tá enfrentando ali o personagem do Dolph, que é o Andrew Scott, e ele se energiza, ele acaba se energizando, né? Com um soro, que eu não vou dizer aqui, também eu não vou revelar esse spoiler, porque é um spoiler muito importante do filme. É um soro que faz com que esses soldados universais eles passem a não enfraquecerem, tá? Então é praticamente quase que uma espécie de anabolizante. E esse anabolizante, usado em demasia, vai tornar o soldado universal ainda mais poderoso. E o Van Damme, ele sofre nesse filme aqui. É outro filme que ele apanha pra caralho. E eu não vou dizer aqui como ele vence, mas é claro que a solução que o roteiro elaborou, né, para que o Van Damme vença o personagem do Dolph, é uma solução simples, cara, porque ele não pode também ficar colocando soluções complexas. Não, aqui nós estamos em um filme de ação, filme explosivo, carga explosiva, e a porradaria tem que continuar, não importa qual custo, né? Enfim. Cara, o Soldado Universal é muito bom, tá? Temos aqui, que é típico dos filmes do Jean-Claude, né? Algumas cenas bem engraçadinhas. Temos a personagem de apoio, que é uma jornalista, que o Van Damme, ele acaba tendo a responsabilidade, né? Assumindo a responsabilidade do compromisso de proteger essa jornalista, que no começo ela só quer saber, né, de usar a imagem do Van Damme para render audiência, né, para o jornal para o qual ela trabalha, ali, a estação de TV, a estação televisiva pela qual ela trabalha. Mas no fim ela vai simpatizando com o personagem do Jean-Claude, tá, que é o Luc Devereaux, que é o mocinho, né? O Van Damme, para viver mocinhos, ele é muito foda, porque ele tem carisma e as pessoas, as fêmeas, né, acabam simpatizando com ele. Mas aqui eu acho, na minha opinião, cara, eu quando fui ver esse filme no cinema, eu acho que é um filme que eu gostei mais do personagem do Dolph Lundgren, que eu sempre gostei de vilões, né? Desde o Bowling Young, enfim, né, cara, o Joe Pestana ali também, que é do filme do Jean-Claude Van Damme, e até outros vilões, né? Eu acho que o personagem do Dolph Lundgren é aquele personagem que eu, particularmente, aqui falando por mim, Tempter 60, eu simpatizei mais, cara, porque ele caça o Van Damme do filme, ele vai caçando, e até chega a hora do fight final, né, da luta final entre os dois, e é muito foda, cara. Eu lembro que eu vi matérias na revista 7, Terror e Ficção, Van Damme, né, dá o sangue em Soldado Universal, alguma coisa assim, tinha na capa ali o Army of Darkness 3, né, enfim, Uma Noite Alucinante 3, aquele sequência lá, bem chata, na verdade, de Evil Dead do Sam Raimi. Cara, é o seguinte, o vídeo já tá chegando ao fim, já falei muito aqui. Soldado Universal é um filme que eu avalio como nota 9.9, bem próximo de 10. Eu sou totalmente contra desse filme ser defenestrado por muitos ali, mas infelizmente é isso que aconteceu, tá? Filme muito foda, dois ícones da ação se pegando na porrada, e eu gosto muito desse filme. Eu tenho ele aqui em Blu-ray, hoje ele foi lançado em 4K e é uma experiência assim única, né? Um filme que não se tornou datado no decorrer dos anos. Continue acompanhando esse quadro Heróis da Ação, que eu volto sábado que vem com mais um filme da franquia do belga Jean-Claude Van Damme. Um abraço a todos e saudações ao hater.